Meus amigos, vamos mudar de assunto agora, falar da Câmara dos Deputados, que aprovou ontem um projeto de lei que impede invasores diretos e indiretos de propriedades de receber benefícios sociais federais, como Minha Casa Minha Vida. A série de restrições também se estende ao impedimento de invasores de assumir cargos e funções públicas, além de se inscrever em concursos públicos. Para todos os casos, a restrição se aplica aos invasores por 8 anos, a contar do momento em que deixem as propriedades ocupadas. Também fica vedada, por este prazo, a participação no Programa Nacional de Reforma Agrária. A exceção se aplica ao Bolsa Família, que, por se tratar de um programa de transferência de renda, será vedado aos invasores apenas durante o tempo em que estiverem em ocupações. Eu quero saber muito a opinião do nosso time aqui, já todos querendo se manifestar. Segré, você tá de vermelho? Eu vou começar com você por uma questão aqui. Não é casual, não é casual. Exato. O vermelho de hoje não é casual. Eu acho ótimo, eu bateria palmas de pé. Eu acho maravilhoso isso. Quem comete um delito, invadir propriedade privada ou pública é um delito, não pode ter benefícios sociais, não podemos nós contribuintes pagar para que outras pessoas que não estão dentro da lei tenham sequer a tentativa de invadir uma terra. Está maravilhoso, aplaudo, mas acho uma das melhores leis dos últimos tempos. Vai fazer um quadro com a lei, né, Segré? Maravilhoso, maravilhoso. E o seu, Gani? Não, eu acho que a lei é ótima, é isso mesmo. Não tem que ter colher de chá para quem invade propriedade, para quem destrói propriedade produtiva. Aliás, também tem que aplicar a lei que já está aí, né? A invasão de propriedade não tem que passar pano, não. Tem que botar o indivíduo lá na cadeia. Não vem com esse papo aí de que é função social da terra, os fins justificam os meios. Não tem nada. Invasão de propriedade está errado, é crime e tem que ter todo o rigor da lei. Não pode participar do Minha Casa Minha Vida, não pode prestar concurso público, mas a principal punição, o Fábio Piperno, parece ser não poder participar dos programas de reforma agrária, porque, segundo o que consta, as ocupações ou invasões são justamente para pressionar o governo pela reforma agrária. Aí o cara vai lá nesta missão, nesta intenção e fica fora do programa. Não vai receber terra do governo de maneira nenhuma porque você foi lá e se antecipou e invadiu. Como é que você vê? Por 8 anos, né? Ou seja, essa lei, então, ela, na verdade, institui uma espécie de inelegibilidade para quem comete esse tipo de ato, de ação. Veja, crime, esse ato de crime. Então, é aí que eu ia chegar. Porque se o cidadão invade uma propriedade privada, eu concordo que ele tenha que receber algum tipo de punição. Uma propriedade privada, de posse conhecida, de posse reconhecida, né? Então, ele está cometendo um ato ilegal. Agora, se o cidadão invade, se o movimento invade uma propriedade uma propriedade que tem a sua posse incerta, discutida, aí eu não estou de acordo com a lei. Porque quem é o culpado nesse caso? O suposto invasor, o ocupante que entra na propriedade agora, ou aquele que já estava lá? Porque eu insisto nisso desde sempre. Aqui no Brasil, há centenas de milhares de hectares com posse ilegal de grandes grileiros que estão lá na terra. E não acontece rigorosamente nada, inclusive gente com acesso a financiamentos aí. Isso é muito mais preocupante e muito mais ilegal. Agora, se o sujeito invade uma fazenda de um produtor rural que está lá em Caxias, em Ribeirão Preto, ou, enfim, como chama, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e essa propriedade é uma propriedade que está com toda a sua titulação correta e tal, é evidente que ele está cometendo um ato ilícito. E aí, Dávila estava aqui dando risada, o Piperno, quando você falava. Não, o Piperno tem a teoria, aquela do ditado popular, que ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. Porque é isso, um grileiro é um cara que está ocupando uma terra ilegalmente. Ah, não, mas então é legal agora cometer uma outra ilegalidade, que é roubar uma terra ilegal. É bandidagem do mesmo jeito. O negócio é o seguinte, é punição. Precisa punir o grileiro e precisa punir o invasor. Não tem essa história de... Assim, e isso é um problema do Estado. Se tem um grileiro há muito tempo
tempo ocupando uma terra, é o Estado que tem que processar. Mas se a terra é uma terra de ninguém... Não é terra de ninguém, não. Invasão de propriedade, não importa. Se, por enquanto, você tem um uso capião da terra. Você está lá ocupando, plantando. Se está ilegal... O capião é uma figura que juridicamente existe, tem que ser reconhecida. Mas ela é reconhecida. Então está lá, a terra está sendo ocupada, plantada por alguém. Se a posse dessa terra, a titularidade dessa terra está errado, é a justiça que tem que entrar e remover a pessoa dessa terra. É assim que se faz, pelo processo da lei. Não é por invasão. Invasão tem que ser punido. Está na Constituição brasileira. Essa lei, obviamente, tem que ser muito aplaudida. Agora, é inacreditável que o Brasil precisa fazer uma lei para fazer cumprir a lei que está na Constituição. É verdade. Na fortuna é o seguinte, essa lei está dizendo assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir o que está na Constituição, só que agora a gente está criando algumas penas para aqueles que invadirem a propriedade. Não é apenas invadir a propriedade, não acontece nada. Agora vai acontecer, vai ter consequências diretas. Agora, gente, não podemos esquecer, essa medida que todos nós aqui aplaudimos foi aprovada na Câmara. Precisa agora ir para o Senado e ser aprovada no Senado. Então, assim, a gente tem mania de noticiar coisas, a gente escuta isso e fala assim, agora está resolvido, amanhã se invadir a minha terra lá, o dia seguinte essa pessoa vai perder bolsa. Não, não tem nada disso por enquanto. Por enquanto foi a primeira etapa, ganhamos a primeira etapa, foi aprovado na Câmara, parabéns aí aos deputados, mas tem que ir ao Senado, tem que ser aprovado no Senado sem modificação, porque se tiver modificação no Senado, volta para a Câmara e começa tudo de novo. Então, assim, vamos celebrar, vamos comemorar. Parabéns, deputados, pela coragem de cumprir o que está na Constituição. Agora, é inacreditável que a gente precisa fazer uma lei para se cumprir aquilo que já é lei, a lei máxima no país, que é a Constituição. São 17 horas e 29 minutos. A gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui eu continuo os debates com vocês, meus amigos. É lei para cumprir a lei. Aqui a gente tem evento para anunciar para o setor de eventos. A gente tem votação para votar o que já foi votado, né? A coisa da remuneração. Aqui é redundância em forma de política, ô Felipe Dávila. Não é verdade? Vai, Piperno, já que você foi provocado pelo nosso Dávila, está com a palavra. Não, uma terra ocupada por um grileiro, uma terra que, em tese, não tem a sua ocupação legalizada. Então, portanto, é uma terra de ninguém. Não é não. Assim, não é não. Assim. Você tem porque manifestando isso que você mencionou do sucapião, se esse grileiro está mais de um termo, ele pode até pleitear. Eu sou contra. Não, mas ele poderia até pleitear. O sujeito que pleiteou e conseguiu o uso capião, de alguma forma, ele teve a sua posse reconhecida. Sim. É diferente. Sim, claro. Agora, tem gente que ocupou centenas de milhares de hectares e está lá. Agora, você que é eleitor, você que é eleitor, pense a quem você vai escolher para as próximas eleições. Porque teve deputado que votou contra essa lei. Votou a favor de que não tenha problema nenhum. Invadir não tem problema. Mas sabe por quê? Porque ninguém invadiu a casa dele. Porque se alguém invadisse a casa dele, vai ver como muda de opinião rapidinho. Uso capião, também conhecido por alguns como uso campeão. Ô, Alangani, além de ser aprovado na Câmara, como já foi, deve ser aprovado no Senado. Dávila estava nos lembrando. Depois tem que ser sancionado pelo presidente. E aí? E aí? Aí o presidente vai estar numa sinuca de bico, né? Porque evidentemente que o governo e o seu partido é muito ligado ao MST e não vai querer desagradar a base ali, a base no campo, né? Então, provavelmente, eu arriscaria dizer aqui que vão vetar. O presidente vai vetar. E aí, provavelmente, o Congresso deve derrubar o veto. Aí eu só me pergunto que existe aí uma grande possibilidade de quem decidir isso, o Supremo novamente. É essa história, esse caminho que a gente já conhece, né, meus amigos?